Algumas considerações importantes que a gente já tem que começar a elencar aqui. A Carta das Nações Unidas é de 1945, ou seja, pós Primeira ou Segunda Guerra? Exato. Pós Segunda Guerra Mundial. Nessa carta nós temos a criação da ONU, certo? Enquanto que a Liga das Nações, pessoal, é de 1919, ou seja, Primeira ou Segunda Guerra? Primeira Guerra. E ainda entender que a Guerra Fria é muito depois, tanto da Primeira Guerra como depois da Segunda Guerra Mundial. A crise dos mísseis ocorreu em 1962. Então aqui nós já temos algumas pontuações importantes. A carta responsável pela criação da ONU, sendo a Carta das Nações Unidas, de 1945, no pós-Segunda Guerra Mundial, enquanto que a Liga das Nações é Primeira Guerra Mundial, 1919. A Guerra Fria foi aquela situação em que nós já comentamos aqui em sala, do bloco capitalista versus o bloco socialista, um na representação dos Estados Unidos da América, outro na representação da União Soviética, ou durante anos disputaram um poderio ideológico e viveram durante alguns anos concorrendo um com o outro num período que nós chamamos de Guerra Fria, onde não havia um combate direto de guerra, de conflito armado, mas já sabia-se que ali existia um sistema de polarização de forças. Tá certo? Essas colocações são extremamente importantes para a gente poder enfrentar a questão 19. Vamos lá. A Carta das Nações Unidas, documento lançado em 1919. Já está errado. Ao final da Primeira Guerra Mundial, serviu de elemento para a consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos e criação da Organização das Nações Unidas. Falso. A gente já vê que está errado com a data de 1919. Aí ela quis confundir a Liga das Nações com a Carta das Nações Unidas. Letra B. A Carta das Nações Unidas de 1945, tá certo? Foi uma tentativa fracassada de criação de um sistema internacional. Falso, né? Tanto é que o resultado da Carta das Nações Unidas é justamente a criação da ONU. Então você não pode dizer que foi fracassado. C. A Carta das Nações Unidas de 1945 apresentava ao mundo, ao final da chamada crise dos mísseis, apresentada ao mundo ao final da crise dos mísseis, serviu de elemento para a consolidação do movimento internacional dos direitos humanos e a criação da ONU e a Liga das Nações. Confundiu foi tudo, misturou foi tudo. Entendeu que é preciso saber essa evolução cronológica para não errar esse tipo de questão? Liga das Nações é bem anterior, 1919, Primeira Guerra. Depois vem a Carta das Nações Unidas, pós-Segunda Guerra Mundial. Depois é que você tem a Guerra Fria. Tá certo? Letra D de dado. A Carta das Nações Unidas, de 1945, serviu de elemento para a consolidação do movimento de internacionalização dos direitos humanos, elevando a promoção de tais direitos ao proposto da finalidade da Organização das Nações Unidas, ONU. Perfeita. E letra E. A Liga das Nações Unidas foi criada em 1945. Já tá falso daí. Beleza? Não. Mas a gente vai enfrentar isso. Vamos lá. 20ª questão. O Sistema Global de Direitos Humanos foi pensado... Vamos lá, pessoal, silêncio. O Sistema Global de Direitos Humanos foi pensado para proteger as vítimas de violações ou ameaças de violações dos direitos humanos. Daí, os variados mecanismos que buscam proteção ou reparações em face de diferentes violências. Contudo, dentro do sistema global, há um tratado internacional que instituiu um órgão. Vamos lá. Eu vou usar aqui. Há um tratado internacional que instituiu um órgão permanente. Quais são as outras características? Um órgão permanente e independente
voltado para julgamento e punição. Ó, julgamento e punição para a proteção de vítimas. Vamos lá. Um tratado internacional de um órgão permanente independente voltado a julgamento e punição. Veja bem, Corte Internacional de Justiça, Corte de Haia, instituída pela Carta das Nações Unidas. Ou Conselho Nacional de Segurança, instituído pela Carta das Nações Unidas. Ou Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma. Nós temos exatamente, Estatuto de Roma é o quê? Um tratado internacional que criou o TPI. E qual a finalidade do TPI? Justamente essa. Julgar e punir. Beleza? TPI, Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma. Aí, ó, na letra D, ele ainda erra mais, porque ele usa a Corte Europeia de Direitos Humanos, instituído pela Convenção Europeia de Direitos do Homem. Veja bem, ele está falando do sistema global. Ó, na pergunta. Sistema global. O europeu é global ou regional? Regional. Já não pode confundir. Tá certo? Vamos lá. 21. Estão entendendo? Alguma dúvida até agora? A 20. Letra C de casa. Tribunal Penal Internacional. Ó, vou repetir. Sextou. Olha só. Ele está falando de um órgão, ó, independente e voltado especificamente para o julgamento e punição de indivíduos agressores e não diretamente para a proteção das vítimas. Ele está falando exatamente do Tribunal Penal Internacional aí. Só que nas questões ele tenta induzir você a erro, trazendo exemplos, por exemplo, na letra D, da Corte Europeia de Direitos Humanos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, trazendo representações do sistema regional europeu. Que não é o caso. Aqui a questão mesmo já está falando de sistema global. 21. Com base na Carta das Nações Unidas, assinale a alternativa correta. Letra A. A Assembleia Geral pode expulsar um Estado-membro que tenha persistentemente violado os princípios da Carta das Nações Unidas, ouvido o Conselho de Segurança. Guardem essa. Vamos para B. Os principais órgãos das Nações Unidas, da ONU, são a Assembleia Geral. Isso aí é? A Assembleia Geral é órgão da ONU? Sim. Sim. Conselho de Segurança é? Sim. Organização Mundial do Comércio é? Não. Então já está errado. São 3 conselhos e as secretarias. E o Tribunal de Justiça. Além da Assembleia. Letra C. As principais atribuições do Conselho de Segurança são a manutenção da paz internacional, certo, e a liberação dos fluxos internacionais do comércio. Não, não é competência se miscuir em matéria de comércio, certo? Letra D. Um Estado não pode se tornar membro da Corte Internacional de Justiça sem antes se tornar membro das Nações Unidas. Falso. Vou explicar por quê. Eu vou precisar que vocês escrevam uma observação aí. Vamos lá? O caderno. Vou escrever. Melhor para minha garganta. Então, eu não oriento. É melhor pensar. Tem a Assembleia Geral, os 3 conselhos, o tribunal e as secretarias. Bem curto. É melhor não arriscar em mnemônico que possa induzir você a erro depois. Entendeu? Eu sou dessa corrente. Que todo mnemônico é arriscado. Dependendo da questão, é. Vamos lá. Artigo 93. É melhor ditar. Vamos lá. Um Estado não membro das Nações Unidas, um Estado não membro das Nações Unidas,
tornar-se-á membro pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. Mediante recomendação, tornar-se-á membro pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. Então, ó, ainda que você não seja um Estado-membro, você pode ser, desde que tenha a recomendação do Conselho de Segurança num ato feito pela Assembleia Geral. Tá certo? Essa é exatamente a resposta do erro dessa alternativa D de dado. Beleza? 22. Vamos lá. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, A. Não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Assim, pessoal. A. Foi a única que restou, né? A. 22. Posso agora? Vamos lá. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A. Não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Há sim menção. Se vocês quiserem, podem até anotar o número do artigo. É o artigo 23. Artigo 23, inciso 2. Artigo 23, inciso 2. Olha o que diz o artigo 23, inciso 2. Vou ler aqui para vocês. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração e igual trabalho. Então, a questão está induzindo você a um erro, dizendo que não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Letra B de bola. É reconhecida a relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Isso aí, pessoal, é justamente a ideia de individualidade e coletivismo. Proteger a dignidade da pessoa humana na sua individualidade, enquanto indivíduo, mas isso dentro de um ambiente coletivo. Essa questão está extremamente certa. A letra B é o gabarito. Letra C. Ao exercício dos direitos e liberdades por ela assegurados, não se sobrepõe propósito ou princípio algum. Existe algum direito absoluto, pessoal? Não. Aí ela está dizendo que não se sobrepõe a propósito ou princípio algum. Como se isso fosse absoluto. Falso. Não há direito absoluto. Letra D de dado. É abordado o conceito de propriedade individual, mas não o de propriedade coletiva. Falso. Vamos lá. A partir do momento que você tem diversos entes enquanto proprietários daquilo. Vamos lá. Você tem um condomínio, por exemplo. No condomínio você tem pessoas proprietárias de lotes, mas que lotes estão interligados, inclusive submetidos a um convênio, né? A normas condominiais. Então, ali você tem uma propriedade em que cada um tem uma cota-parte dessa propriedade, mas ela não deixa de ser coletiva, né? Vamos lá. Nós estamos na letra D. É abordado o conceito de propriedade individual, mas não de propriedade coletiva. Falso. Letra E. Não são reconhecidos deveres de ordem alguma. Falso, né? Pronto. Vamos para o 23. Gabarito, então, letra B de bola. É conhecida a relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Vamos lá. 23. No que se refere à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A. Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, não se podendo fazer nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença. Uma pessoa que se trate de um território independente,
quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Perfeito, isso aí é o texto da própria declaração. Letra B, vamos encontrar o erro da letra B. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito, isso está certo, esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Falso. Crimes de direitos políticos. Se você comete crimes comuns, não vai poder pedir asilo político. Você vai pedir asilo político se aquele crime tiver sido um crime político. Seguindo, aquele que praticar um crime poderá ser culpado por uma ação que, no momento, não constituía delito perante o direito nacional ou internacional. Falso, pessoal. Isso aí seria uma violação ao princípio da anterioridade. Vamos lá. Você não pode ser punido por um delito que só surgiu depois. Entendeu? Por exemplo, hoje todo mundo sabe, matar alguém é crime. Ou seja, nós já temos um código penal que prevê esse tipo penal, né? Homicídio, matar alguém. Ou seja, hoje, se você mata alguém, você pode ser penalizado por isso. Se esse crime não existisse, hoje ninguém poderia ser punido por ele. Por quê? Porque o crime ainda não existiu, não estava previsto em lei. Tá certo? Entenderam? Só há a possibilidade de penalizar alguém por um crime que já exista. Que já existe a tipificação. Olha, isso aqui é crime. Certo? Isso é o princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Letra D. Então, falso, né? Foi o que eu acabei de dizer, ó. Aquele que praticar um crime poderá ser culpado por uma ação que, no momento, não constituía um crime. Isso está falso. Entendeu? Exato. Deu para entender? Letra D agora. Todo ser humano tem direito à instrução. Certo. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Certo. A instrução técnico-profissional será obrigatória. Não. Facultativa. Exatamente. E letra E. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e a assistência especiais, sendo que às crianças nascidas dentro do matrimônio é assegurada maior proteção social. Igual. Não existe, não. Quer dizer que se uma criança for fora do matrimônio, então não vai... não tem, né? Pois é. Nada disso. Tá certo? Então vamos lá. No sistema internacional de proteção dos direitos humanos, o sistema global, nós temos aqui a representação da ONU. A ONU que foi criada através da Carta das Nações Unidas, de 1945, e que tem um dos seus principais documentos, a DH, que é um tratado internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado. É o quê? É uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Qual a diferença entre um tratado e uma resolução? Quem é facultativo e quem é obrigatório? O tratado é obrigatório ou facultativo? Obrigatório. A resolução é o quê? Facultativo. Agora, se a DUDH é uma resolução, ela é facultativa? Não. Ela é uma exceção tendo efeito obrigatório. O melhor nome para usar aqui é efeito vinculante. Beleza? Vamos seguir. 24. Em atos de violência que provocam grande comoção social, é comum que setores da mídia
parte da opinião pública e algumas personalidades políticas reclamem por mudanças na ordem jurídica, a fim de que seja implantada a pena de morte como sanção penal. Em relação à pena de morte, segundo o protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Civis e Políticos, letra A, é permitida a pena de morte no Brasil. É permitida. É permitida? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. É permitida apenas nos casos mais graves, de extrema violência contra a pessoa, desde que respeitado o devido processo legal. Isso é guerra? Vamos lá, errado. B de bola. É proibida em qualquer hipótese. Falso, né? Pois o direito à vida é inerente à pessoa humana e tal direito deve ser respeitado e protegido pela lei. Falso. Letra C de casa. É permitida apenas para os países que já haviam adotado a pena de morte antes de ratificarem o protocolo, desde que reservada para os crimes mais graves e que a sentença tenha sido proferida pelo tribunal competente. Falso. Letra D. O final, está todo errado. Desde que reservada aos crimes mais graves e que a sentença tenha sido proferida pelo tribunal competente. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Lembra que a gente falou de um protocolo específico que trata do restabelecimento. Então, o país que já extinguiu a pena de morte não pode mais restabelecer. Aqueles que já têm, continua. Certo? Letra D de dado. É proibida de forma geral, admitindo como exceção apenas para o caso de infração penal grave de natureza militar e cometida em tempo de guerra, desde que o Estado parte tenha formulado tal reserva no ato de ratificação do protocolo. Perfeito, perfeito. Letra D de dado. É o gabarito da questão. Tá certo? 25. Como é sabido, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, estabeleceu em seu artigo 25 que todo cidadão terá o direito e a possibilidade de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação de vontade dos eleitores. Segundo a agência Brasil, empresa brasileira de comunicação, o Brasil possuía, em 2014, cerca de 230 mil presos provisórios. Com relação a tais presos, responda. Assinale a alternativa correta. Antes da gente ler, eu já acho interessante a gente trazer as observações em relação à previsão sobre os presos, certo? Munheca, bora lá. Vejam só. Como é sabido, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece, em seu artigo 25, que todo cidadão terá direito e a possibilidade de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores. Segundo a agência Brasil, o Brasil possui, em 2014, cerca de 230 mil presos provisórios. Em relação a tais presos, assinale a alternativa correta. A despeito do pacto supramencionado, eles não possuem direito ao voto, por estarem em situação de encarceramento, o que enseja a perda da sua condição de cidadão. Errado. Não pode haver qualquer discriminação no direito ao voto. Assim, o preso não pode ser discriminado. Mas entenda qual é a situação. O preso condenado sofre uma suspensão dos direitos políticos e está impedido de votar. Ou seja, ele não perde
a uma suspensão. Enquanto que o preso provisório, em atenção ao princípio da inocência, pode votar, competendo à Justiça Eleitoral, ao TRE, desenvolver o cadastramento dessa pessoa e viabilizar a eleição. Então, veja, enquanto que o preso condenado tem um tratamento, haja vista a suspensão, o preso provisório não. O preso provisório vota normalmente. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Letra B. Tais... Não, falso. Tanto é que, ó, suspensão. Suspensão não é perda. Não é perda da sua função de cidadão. Ele vai deixar de votar. Só suspende os direitos políticos. Isso não significa que ele deixa de ser cidadão. Ele continua sendo cidadão. A sua situação, a sua cidadania não é perdida pelo fato de ele ser preso. Tá certo? Letra A. Então, a letra A está errada porque é o que ele diz. Não possui direito por ensejar a perda da sua condição de cidadão. Falso. Letra B de bola. Tais presos provisórios têm direito ao voto apenas se manifestarem expressamente o direito de votar e forem previamente cadastrados no TRE. Certo ou errado isso? Letra C. Todos aqueles que estão privados de liberdade, tais presos provisórios, têm o direito ao voto apenas se manifestarem expressamente o direito em votar. No Brasil, o voto não é facultativo. Ele é obrigatório. Todos aqueles que estão privados de liberdade por ato legal do Estado perdem os direitos políticos. Falso. Se condenado ou provisório, há uma relação diferente. E outra, não é nem perda, é suspensão. Presos provisórios têm o direito de votar em sessões especiais devidamente instaladas em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes. Perfeito. Sim? Exato. Não perde. Não perde. É isso. Você, no Brasil, a nacional... Exato. Não perde, porque não tem. No Brasil, a cidadania, você nasceu no lugar, você passa automaticamente a ser um cidadão. Entendeu? Você não tem condições, você não tem como perder sua cidadania. No Brasil, na condição de cidadania brasileira. Certo? 26. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDESC, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Vamos revisar isso aqui. Vamos lá. A DUDH é um tratado internacional? É o quê? Uma resolução da Assembleia Geral da ONU. A DUDH, embora seja uma resolução, tem caráter vinculante, obrigatório, certo? Quando ela surgiu, pessoal, ela surgiu precisando de uma capilaridade, que ela entrasse tanto em países do bloco econômico capitalista quanto em países do bloco econômico socialista. E por causa disso, ela se utilizou de pactos. E aí nós tivemos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também tivemos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PIDCP e o PIDESC. Enquanto que no PIDCP nós temos direitos de primeira geração ou dimensão, no PIDESC nós temos direitos de geração ou dimensão. Enquanto que aqui nós temos direitos civis e políticos, aqui nós temos direitos econômicos, sociais e culturais. Tá certo? Vamos lá. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos prevêem em seu texto mecanismos de proteção, efetivação e monitoramento dos direitos humanos consagrados em seus respectivos textos. É correto afirmar que, em ambos os pactos, encontram-se o seguinte mecanismo. Vamos lá. Letra A. Envio de relatórios sobre as medidas adotadas e progressos alcançados.
Guardem essa. Letra B. Acusação de regresso de proteção dos direitos que poderá ser protocolada por qualquer Estado-parte, inclusive o próprio analisado. Continuem. Letra C. Sistemática de petições que deverão ser elaboradas e protocoladas por um Estado-parte, diferente daquele que está sendo acusado. Letra D. O envio de relatórios sobre medidas adotadas e progressos alcançados, que deverão ser elaborados e protocolados por um Estado-parte, diferente daquele que está sendo analisado. Eu preciso que vocês anotem aí uma observação. Escreva. Escrevam aí. Observação. No PDCP e PIDESC, no PDCP e no PIDESC, no PDCP e no PIDESC, os estados devem enviar relatórios que detalhem as medidas que tenham sido adotadas para os objetivos do pacto. Oi? Para os objetivos do pacto. Resposta letra A. Letra A. Todas as outras questões tentam trazer alguma coisa nova que não tem fundamento nenhum para induzir você a erro. Tá certo? Tanto o PIDESC quanto o PIDCP têm metas. E aí todos os países precisam mandar relatórios que mostrem que essas metas estão, pelo menos, tentando buscar alcançá-las. Tá certo? E aí esses relatórios tanto precisam ser enviados por todos os países, tanto relacionados ao PIDESC quanto relacionados ao PIDCP. Tá certo? Oi? Isso, exato. Questão 27, né? Como é sabido... Ah, repetiu, né? A 28 repetiu também. 29. Gera, exatamente. 29. Em setembro de 2014, na cidade de São Paulo, foi inaugurado o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, o CRAI, que é o primeiro do país e que tem como objetivo oferecer a estrutura de uma casa de passagem e auxiliar os imigrantes na adaptação à vida na capital paulista, além de dar condições para a autonomia de tais imigrantes. Do ponto de vista dos direitos humanos, essa situação é regulada pela Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores, migrantes e dos membros das famílias, adotada pela ONU em dezembro de 1990 e em vigor desde julho de 2003. Em relação ao posicionamento do Estado brasileiro perante essa convenção, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Munheca. Pessoal, a primeira convenção que nós pontuamos aqui, nós conversamos sobre diversas convenções. Hoje, nós já pontuamos sobre um protocolo adicional ao PDCP, que foi ratificado pelo Brasil. Atentem, que hoje nós vamos falar sobre diversos. Agora chegou a hora de falar sobre a Convenção Internacional sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores, migrantes e dos membros das suas famílias. Tudo isso aqui é o nome de um único documento. Isso aqui é o nome de um documento só. Esse documento não foi ratificado pelo Brasil. Não. Significa que o Brasil não está obrigado a obedecê-lo, a segui-lo. Certo?
Qual é o principal artigo desse protocolo? É em relação a onde ele não se aplica, óbvio. Onde ele se aplica, a quem ele se aplica? Para proteger direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias. Mas para quem ele não se aplica? Ele não se aplica a pessoas que se instalam no estado diferente do seu estado de origem na qualidade de investidores. Migrantes, beleza, exceto investidores. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Ó, em relação a essa mesma convenção, tá certo? Tanto o 30 quanto o 29 trata da mesma. Ó, letra A. A convenção não foi ratificada pelo Brasil, certo? E por isso suas normas não produzem efeito jurídico em território brasileiro, certo? Letra B. A convenção foi ratificada pelo Brasil, falso. Letra C. A convenção foi ratificada pelo Brasil, falso. E a letra D. A convenção não foi ratificada pelo Brasil, mas suas normas produzem pleno efeito jurídico, uma vez que as normas de direitos humanos não dependem de ratificação. Ó, nada a ver, depende sim de ratificação para vigorar em território brasileiro. Tá certo? 30. A Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, A. Não se aplica aos estrangeiros que se instalem na qualidade de investidores em um Estado parte. Perfeito. Letra B. Não faz qualquer distinção entre trabalhadores migrantes documentados e não documentados. Falso. Faz sim. Letra C. Não admite restrição alguma à saída do trabalhador estrangeiro do Estado parte para o qual migrou. Falso. Dispõe que apenas autoridades públicas do Estado parte podem, na forma da legislação nacional, apreender ou destruir documento de identidade. Falso. Totalmente. Protege todos os migrantes, inclusive os estudantes estagiários que exerçam alguma atividade remunerada sob a orientação, direção ou supervisão de alguém. Não se aplica aos estagiários e já está errado porque, ó, não se aplica aos investidores. E aqui ele diz que se aplica a todos os migrantes. Tá certo? Entenderam? 30, letra A. 31. Como? Letra A também. Não. A gente já tratou da 31? Tratou não. Aonde? Ah, na aula passada, foi?